Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Então vamos ouvir um pedacinho dessa conversa? Num primeiro momento a gente precisava entender onde que a gente estava se metendo. Uma bica lá no fundinho, assim, da Praia do Góis. Ela nasceu lá em Atafona, pescadora, caranguejeira. Todas as praias a gente vai ter presente o processo de erosão e progradação. Imagina poder pescar no Rio Tietê. Muito doido. O objetivo é acertar quem falou uma determinada frase, pensamento. Eu tenho que ler desse jeito que tá aqui? Não, do seu jeito. Do seu jeitinho. Está começando Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. O Brasil tem cerca de 7.500 quilômetros de litoral, entre praias, falésias, dunas, mangues, restingas e muitas outras formações. Mais da metade disso, no entanto, está sendo progressivamente destruída pela erosão ou pelo acúmulo de sedimentos agravados pela ação humana. Hoje estamos no campus Baixada Santista, que fica na cidade de Santos, no litoral paulista. E a gente está aqui justamente para conversar sobre um projeto de extensão que trabalha diretamente com o nosso litoral. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Eu sou a Loiane. E eu sou a Gabi, e o projeto se chama Sentinelas das Praias e desenvolve atividades de geoprocessamento relacionadas às ciências da Terra. Quem está aqui para conversar com a gente é a Amanda Santos. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Peço que você se apresente. Bom prazer, meu nome é Amanda, eu sou formada em Ciências do Mar. Atualmente estou cursando Engenharia Ambiental aqui na Unifesp Baixada Santista. Já fui bolsista do projeto Sentinelas das Praias e também do projeto de produção midiáticas em Ciências da Terra. Amanda, assim, a gente tem visto nos últimos anos muitas pesquisas têm sido desenvolvidas sobre a erosão das praias, né? A gente queria saber, assim, se você pode contar um pouco sobre as causas e os efeitos desse processo. A erosão ela é um processo natural. Todas as praias a gente vai ter presente o processo de erosão e progradação, que a gente pode chamar também de engordamento da praia. De acordo com a hidrodinâmica do mar daquela região, ela vai favorecer trechos daquela praia para retirar sempre o sedimento e o outro trecho sempre vai ter uma tendência maior de receber esse sedimento. A galera tem muita visão que a erosão é algo negativo, algo completamente ruim, mas é super natural e é decorrência da hidrodinâmica do mar mesmo. Ele sempre teve lá, sempre teve a erosão, sempre teve a progradação da praia. Quando a gente tem qualquer desequilíbrio, o que mais acontece são atividades antrópicas, né? Alguma interferência do homem, e aí acaba intensificando ou alterando completamente a circulação ali do mar, e é o que tem acontecido em alguns lugares, né, que a gente conhece. Aqui em Santos a gente tem esse problema também no Porto, né? Fizeram algumas alterações, e a gente sempre tem ressacas muito fortes, é consequência disso. Outras regiões também do Brasil, super comum. Atafona, que a gente comenta mais pra frente. E como o projeto Sentinelas das Praias atua nesse sentido? O projeto ele foi criado em 2015, com intenção de fazer algumas investigações científicas, né? Trabalhar interdisciplinarmente, produzir materiais audiovisuais também, que aí acabou indo mais para o projeto de produção midiáticas, com ênfase em ciências da terra. Ele tem um caráter social, científico, investigativo, multidisciplinar, e aí ele acaba trazendo bastante assuntos assim que a gente interrelaciona com o que a gente tem visto hoje, né, com relação aos fenômenos naturais. Eu acho que falta a gente entender assim, um pouco mais palpável, o que seria essa erosão? Como para gente que não entende nada, pensa, eu não sei de nada. O que seria especificamente? Como a gente consegue enxergar o que é a erosão? A erosão a gente pode tentar caracterizar como um processo que retira, né? Ele vai retirar o sedimento daquele lugar. Se ele está retirando o sedimento daquele lugar, ele precisa ir para algum lugar. Então,
Quando ele vai para esse outro lugar, a gente chama de progradação, que é o engordamento da praia. Então, a erosão está tirando, ela vai levar esse sedimento para outro lugar e vai engordar outro lugar. Quando você falou engordamento, veio na minha cabeça, não sei. Mas, tipo, o lance do mar subindo e menos faixa de areia tem a ver? Tem a ver também, tá interligado. A subida do oceano também é um dos motivos para a intensificação das erosões. E aí vai mudar a hidrodinâmica. Pode ser que esse sedimento vá para outro lugar da praia e acabe modificando a estrutura daquela praia, forma um banco de areia onde não tinha. Tem uma escala muito grande, né? Isso. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E aí eu acho que a gente vê essas grandes manchetes, né, assim, causando grande destruição em algumas partes, porque ela vem de uma maneira intensificada, seria isso, né? Exatamente. Mas pelo que eu pude compreender, então, o projeto, ele estuda esse processo de erosão como um fenômeno natural, como deve ser estudado mesmo, como qualquer outro, né, como se estuda o clima, como se estuda hidrografia, qualquer coisa nesse sentido, mas ela tem um papel também de prevenir uma alteração antrópica nesse sentido, é um pouco nesse caminho? Não de prevenir. A gente gosta mais de tentar entender os processos que estão relacionados ali. Qual que é a percepção das pessoas que estão sendo afetadas por esse fenômeno? Amanda, você comentou com a gente que você fez parte, dentro do projeto Sentinelas na Praia, de uma ação na Praia do Góis, né? E entrou em contato diretamente com moradores da região, entendendo as consequências dessa erosão. Como que foi esse processo para você? Foi um ano que o projeto Sentinelas das Praias se aproximou mais com o Departamento de Saúde aqui da Unifesp. A gente foi junto com o Núcleo de Políticas Públicas Sociais, pensou nessa abordagem, né? A gente escolheu a Praia do Góis, que é uma praia que fica no Guarujá, do município de Guarujá, só que os moradores de lá, eles têm muita relação com Santos. É uma praia super complexa, assim, com as dinâmicas complexas, tem influência do porto, grande influência do porto, especulação igumobiliária, não tem planejamento urbano, então tem questões ambientais também envolvidas, políticas públicas, porque não é uma área que o Guarujá pensou em desenvolver, então acabou deixando de lado assim algumas coisas sociais, de planejamento urbano mesmo. Nunca é só um fenômeno natural, né? Ele está ali envolvido. Com os moradores, Exatamente. com, enfim, economia, né? Exatamente. É tudo muito vinculado, é muito interessante. É legal, é interessante porque a gente pensa que realmente está tudo conectado, né? Não dá para você estudar uma coisa sem pensar nas consequências que aqueles moradores são afetados socialmente também, pensando em questão de saúde, né? Alguns projetos eles têm essa interdisciplinaridade para justamente conseguir estudar aquele grupo social como um todo, né? O que foi legal também é porque participaram alunos, né, da saúde. Então, eu venho mais com a parte técnica, caracterização do ambiente, descrever lá as áreas de erosão, aonde está engordando, onde está erodindo, as possíveis falhas ambientais que tem lá por ser uma região sem planejamento urbano. E aí eles trazem, então, uma abordagem mais social. Eles são alunos de serviço social, de terapia ocupacional, então eles olham bem mais para as pessoas. Aí a gente conseguiu ir até lá, fazer coleta das narrativas, né? Foi a metodologia que eles escolheram. A gente chegava nas pessoas e simplesmente elas iam falando, a gente ia só dando uma cordinha e elas falavam tudo sobre a experiência delas de morarem lá. Alguns moram há 50 anos na Praia do Góis. Então eles têm a percepção de que algumas coisas mudaram. Por exemplo, a gente tinha a festa da tainha aqui e hoje em dia a gente não tem mais. É difícil pesca, diminui a pesca também. E dentro do projeto, a participação das pessoas é mais nessa forma de contar sobre as suas experiências ou eles conseguem atuar, tipo, a comunidade externa, né? Consegue atuar dentro do projeto de alguma outra forma também, mais ativa? Num primeiro momento, a gente precisava entender onde que a gente estava se metendo. Então, a ideia era mais entender as relações que estão acontecendo lá, como que os moradores
lidam com isso. A gente teve algumas dificuldades, assim, até de entrar lá, porque a gente não pode só ir chegar e sair filmando. As pessoas ficam incomodadas, não gostam, né? Se sentem invadidas, que ali é a casa delas, né? Bem pequenininha a Praia do Góis. Então, a gente teve que fazer uma movimentação também de procurar a liderança de lá e conversar. E como que foi essa recebida, assim, deles da universidade? Essa população já tinha contato com a universidade, conhecia a Unifesp? Qual que era a relação e o que se formou ali? Eles conheciam outras universidades que já tinham feito algumas investidas lá na Praia do Góis. Foi um pouco delicado, assim, na verdade. Eles têm alguns relatos de que as pessoas vão muito lá só para coletar informação, só para coletar amostra. Para explorar, né? exatamente. Ninguém quer saber, ninguém quer resolver algum problema de lá, né? Ninguém tá muito preocupado com a falta de estrutura que eles têm. E aí foi uma vertente que a gente abriu com esse aproximamento do Núcleo de Políticas Públicas e Sociais. A gente traz essa visibilidade um pouco maior, né, da Praia do Góis. Mais tarde, assim, o professor Gilberto teve a oportunidade de fazer uma aproximação com a Prefeitura do Guarujá. Acho que aos poucos, né, porque são passos lentos, a mudança, mas aos poucos vai dando mais visibilidade ali para a praia e para as pessoas que moram lá, né? Esse é um risco, assim, né, desses projetos que vão para um lugar, fazem uma coleta e nunca mais voltam. Não dá devolutiva. Nenhum retorno sobre o que fez com aquilo e nem tentar articular politicamente para alguma solução, né? Exatamente. Morre ali. Exatamente. Eles falavam exatamente isso. Todo mundo quer vir aqui, coletar alguma coisa, não sei o quê, mas a gente nunca vê o retorno, né? Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. Você comentou com a gente também, Amanda, a sua participação num projeto que envolveu a praia, né? Praia de Atafona, lá em São João da Barra, no Rio. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa experiência de ver coisas relacionadas a um outro litoral. Foi bem parecido com o que eu fiz já em 2017, no Sentinelas, mas foi em Atafona. E acaba sendo numa escala maior, né? Esse projeto já foi em 2018 também. Eu participei como bolsista com o Gilberto no projeto de produção midiáticas, com ênfase em ciências da Terra. A ideia do trabalho, né, do projeto aquele ano foi trabalhar um material que já tinha gravado com a parceria com a Federal lá, Rural do Rio. E aí eu pude trabalhar um material que eles fizeram a partir da perspectiva da moradora ribeirinha, né, mulher pescadora, caranguejeira, a partir do ponto de vista dela, do que ela tinha percebido, né, da mudança de todos esses anos que ela nasceu lá em Atafona, que ela tem sido afetada, né, pelo processo de erosão e quais eram as perspectivas dela. E aliado a isso também a gente traz também no documentário a narrativa do embasamento científico mesmo, né? A parte que explica como que a erosão funciona, como que ela está atuando ali naquele litoral. Esse projeto, ele é multidisciplinar, como você falou, né? Envolve o departamento de saúde e tudo mais, mas ainda tem essa parte de divulgação científica também, né? Que é uma coisa a mais, realmente, porque os projetos não precisam necessariamente, eles fazem ação ali, mas aí vocês estão pensando ainda mais em pegar esse conhecimento, transformar no documentário, para que mais pessoas possam assistir. Vocês discutem essa questão, assim, de fazer a divulgação disso também? Sim, a gente entende a necessidade, né, de transferir o conhecimento que a gente gera aqui dentro, na universidade, para fora e tornar isso acessível. Aí o projeto de produção midiáticas vem bastante nesse sentido, de fazer conteúdos audiovisuais e disponibilizar na internet. Você acha que, de uma maneira geral, a Unifesp tem um pouco dessa veia, assim, de divulgação? Eu acho que sim. A universidade pública, né, acaba tendo outras perspectivas
e acaba valorizando mais esse lado. É possível ver se realmente esse conhecimento está conseguindo ser espalhado? Primeiro, você consegue enxergar se realmente as pessoas elas estão consumindo isso? Essa divulgação científica, todos esses estudos que vocês têm feito, principalmente pensando em litoral, né, as pessoas que moram aqui mais perto da costa. Acho que é um movimento recente, assim, que está partindo dos últimos alunos. E esse ano, acho que a preocupação é mais dar um enfoque para as redes sociais dos projetos também, para facilitar esse conteúdo, né, de alguma forma mais simples possível e visual. E aí sim a gente consegue atingir mais pessoas com conteúdos que estão na vida delas e sem elas perceberem. Atravessar os muros da universidade para chegar nas pessoas que estão fora também é super importante, mas é bem desafiador, real. Sim, é. As redes sociais estão, né, é o nosso passaporte mais garantido, assim, para chegar em mais gente, né? Esse é o nosso esforço agora. Pode ser ciência. Eu acho que a gente tem uma bagagem de decoreba, né? Assim, a gente entende que aquilo é só decorar o que é uma erosão, quais as causas, quais os efeitos, acabou. E não entende que não é uma questão de palavras e significados, é uma questão de dinâmica social. Eu acho que alguma pergunta que eu te fiz hoje, por exemplo, eu já percebi que eu fiz errado, assim, de tipo, se o projeto ele ajuda a prevenir a erosão. Não existe isso de prevenir a erosão, né? Já tá errado. Mas eu acho que talvez o projeto vá um pouco no sentido de minimizar os efeitos negativos da erosão, por exemplo, algo nesse sentido. Isso, tem que tentar entender como que ele tá atuando ali, porque a gente conseguindo entender o funcionamento, a gente pode, de repente, fazer alguma previsão do que pode acontecer. Por exemplo, a gente está entendendo que esse lado da praia está erodindo cada ano mais, né? Daqui 3 anos tende a chegar até aqui. A gente tem alguma proposta para reduzir isso? Isso é um trabalho a longo prazo. A gente pode fazer esse acompanhamento, né? Uhum. Se vai afetar a vida de algum morador, então já faz um plano para que... Exatamente. Né, seja feita... Dá para remover, né? Alguma transferência, né? Minimizar os efeitos que aquilo pode causar mesmo, né? Isso. E por isso que serve o monitoramento, né? Exatamente. Interessante. E assim, a gente tá falando que é um fenômeno natural, mas ele é intensificado de alguma forma, né? Mas também existe uma ação antrópica, né? Sim. Que agrava esse processo. Então, eu acho que o que eu queria te perguntar, na verdade, é se existe como a universidade também respaldar, assim, políticas públicas, ela tem esse papel de minimizar esse efeito numa esfera política, né? Tem algumas ações, né, que a gente consegue fazer artificialmente para reduzir essa ação, né, do mar. A gente consegue entender que a força da onda vai ser proporcional à declividade do assoalho marinho. Às vezes acaba tendo alguma alternativa de reposição do sedimento naquele lugar que está sendo mais erodido. Mas também existe, assim, por exemplo, obras, né, que são feitas ali para mudar alguma estrutura também afetam nesse sentido. Então, o monitoramento dessas obras, uma fiscalização melhor dessas obras para não interferir tanto assim também ajudaria. Sim. O monitoramento da linha de costa, né, que divide o mar e a areia, qual que é a linha, né, se ela está tendo alguma modificação. Às vezes, só da pessoa que está morando lá, ela constrói uma estrutura, um pier pequeno, já pode alterar completamente a circulação da água lá. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. Bom, a gente já falou bastante sobre o projeto, sobre o que ele faz, sobre como ele atua, mas eu quero saber, na verdade, agora, quais foram as experiências que você, pessoalmente ou profissionalmente também, teve a partir dessa participação nesse projeto, desse desenvolvimento. Como que era a Amanda antes de entrar no projeto, como que é a Amanda depois? Eu sou paulistana, né? Pra mim, natureza, ela tava lá, né? Distante. Não tava presente a todo momento da minha vida. Quando eu participei desse projeto, acho que eu consegui ver o quão dependente nós somos, né? Os diálogos e as conversas e ver que moradores de praias, os ribeirinhos, eles têm essa relação muito próxima com a natureza e que eles tiram
o almoço deles dali. Eu comecei até a enxergar o rio Tietê de outra forma, né? Falar que, pra mim, ele nunca era um rio, era só um córrego de água sujo, mas ele deveria ser um rio, né? A gente imagina poder pescar no rio Tietê. Muito doido. É engraçado que a gente abre os olhos para uma coisa que sempre esteve ali. Exatamente. Para mim virou essa chavinha também de entender que, na verdade, tava muito mais próximo do que eu imaginava, né? Aí a gente acaba deixando um pouco de lado. Essas pessoas que moram aqui no Góis, eles têm essa relação muito próxima. E acho que por isso que eu amo morar em Santos agora. Qualquer coisinha, eu falo, vou dar uma passada na praia. Vou pegar o ônibus na praia. Só de passar na avenida da praia já tá ótimo. Acho que pessoalmente foi uma abertura de olhos, assim, pra conseguir aproveitar um pouco mais, né? Perceber que ele tá também no meu dia a dia. Profissionalmente, foi essa questão de tentar pensar em coisas mais amplas, né? Problemas diversos, de setores diversos, e conseguir resolver isso multidisciplinariamente. Enriquecedora essa experiência. Até a forma, né, a metodologia que eles escolheram. Eu nunca ia imaginar que só você conseguir conversar com uma pessoa, a gente consegue coletar vários dados e fazer uma pesquisa científica a partir daí. Foi totalmente enriquecedora, assim, essa experiência para mim, foi bem legal. Você tem alguma experiência, assim, alguma história de todas essas suas experiências no projeto, alguma história que você queira compartilhar, assim? A gente fica procurando isso, assim, né? O que tem ali que foi mais encantador pra pessoa, que acendeu uma luz? Eu não sei se é minha cabeça de engenheiro ambiental, mas eu achei muito interessante a forma de captação de água que eles tinham, né? Então, eles tinham uma bica lá no fundinho, assim, da Praia do Góis, e eles conseguiram fazer eles mesmos, assim, uma dinâmica para captação da água, um reservatório. Eles próprios fizeram a distribuição, então lá, apesar de não ter saneamento, eles conseguem ter água, e água potável, né? E eu acho legal também a forma que eles funcionam lá também. Tem a liderança, e é a liderança que articula, assim, com a prefeitura. Eles são super engajados. Estão ganhando mais visibilidade agora, ainda bem. Eles próprios, assim, eles tinham um movimento de coleta de lixo, vai ser tal dia, aí um dos moradores tinha que emprestar o barquinho, então eles se ajudavam bastante também. E eles eram muito de acolher, era bem interiorzinho, sabe? Super diferente ver, porque quem é de Santos vê lá como rural, basicamente. Eles têm essa narrativa também de que eles vão pra lá, alguns saíram de Santos, né, pra ir pra um lugar mais quieto. Então, você passa na porta, vem tomar café comigo, não sei o quê. Lá é ilha ou não? Então, lá é uma praia mesmo que tá no município de Guarujá. Mas ela tem difícil acesso. O único acesso é por barquinha aqui de Santos. Porque você falou a questão do barco, aí eu pensei que eu sou muito ruim de geografia. Perdoe-me. Não sou das melhores em geografia, então. Mas é isso. Uma só pra fechar? Vamos, bora. A gente tá falando de projetos de extensão, né? E é sempre assim, não é obrigação do estudante fazer um projeto de extensão, né? Concluir a graduação, concluir as disciplinas, sim, é. Mas o projeto de extensão, ele vem realmente como uma coisa muito forte na universidade pública. Os professores se engajam muito, os estudantes também. Eu queria saber de você, assim, o que você esperava ao entrar num projeto de extensão, se você encontrou o que você esperava, né? E o que você diria pra quem tá chegando na universidade agora e tem a oportunidade de fazer parte? Eu queria muito ter um pouco de contato com essa devolutiva para as pessoas. Quando eu entendi que a gente podia ir até lá, né, e ver a realidade das pessoas e fazer um pouquinho só, né, que já dá para ajudar. Foi um objetivo concluído, eu tive essa experiência. Tô tendo, né, que eu sou bolsista de novo com o Gilberto no Produção Midiáticas. Ter essa experiência com as pessoas mesmo, né? De tirar um pouco da informação daqui da universidade e tentar
divulgar e tentar fazer alguma coisa que possa, né, mesmo que a longo prazo, mas que possa contribuir com as pessoas daqui da região. A gente vai fazer só uma brincadeirinha para descontrair agora. O nome da brincadeira é... Quem pode ser? O objetivo é acertar quem falou uma determinada frase, pensamento, reflexão. Eu tenho que ler desse jeito que tá aqui? Não, do seu jeito. Do seu jeitinho. O objetivo é a gente ouvir uma frase e tentar acertar quem falou. A gente também brinca, eu e a Loiane, junto com você. Não sabemos de nada. A gente não sabe quais são, a gente não sabe de nada. Eu sou péssima nessas coisas. E aí, vamos ver quem ganha. É basicamente isso. Tá bom. Bora, tá preparada? Agora eu quero ganhar. Sou péssima. É isso, então vamos lá, Jean. Tá. Atenção, crianças! O louco, bicho! É o grande! É o grande! Desde sexta-feira sem tomar banho. Eu gostei que a Amanda já foi no ritmo, louco. Já encarou o personagem. Eu tô levantando na cadeira. Já levou um ponto. Luane vai fazer a contagem aí, né? Já levou. Foi a Sandy. maior mudança. Ah, eu demorei. Eu demorei também. Tá vendo? Falou que não ia, ó. Eu demorei muito. O que eu sempre tive por ela, de muito orgulho, de muita paixão, de muito amor. Então ela passou esse momento, eu era o mundinho dela, depois normal, Xuxa. adolescente, meio que safado, e agora... Olha! Gente, eu não tô sabendo. Não, o Faustão era o único que eu sabia. Que a coisa acontece na Ana Ana Maria. Essa daí. Rapidíssimo, eu não peguei. Tinha que ter colocado acorda, menina. I have a dream. Martin Luther King. Falta um só agora, né? Mas quem quer dinheiro, quem quer? Silvio Santos. E agora, divido? Divide. Eu vou dar um pra Gabi, vai? Sim. Mas a Amanda tá na frente. A Amanda tá na frente, não. Se a Gabi acertar, empata. Well, they asked me to do it, and I was anxious to do some live appearances. You know, it'd been a long time since I've been on stage in front Não of faço a everybody mínima live. ideia. Pode de novo. Well, they asked me to do it, and I was anxious to do some live appearances. You know, Vou It's been chutar. a long time since I've been on stage in front of anybody live. Elvis Presley. É ele? Só porque ele falou de cantor e eu chutei. Exato. Não, é. Nossa. Eu não, A pessoa nem, não cantando, falando. eu acho que nem se ele cantasse eu ia saber. Acho que eu nunca ouvi a voz do Elvis Presley Ele não falando. fala daquele jeito, meio de... É, eu acho que tinha um pouquinho disso. Na minha cabeça ele falava assim. Então empatou? Olha só. Ganharam! Todo mundo Todo mundo ganhou. Só tem vencedores. Temos aqui bombons. Eu amo. Nosso momento feliz. Que delícia. Bombom, Alex também vai ganhar. Acordou cedo daqui. Obrigada. Jean, depois te dou, hein, Jean? Ai, gente, eu tô comendo. Pode comer. Fica à vontade. Coloquei um chocolate na minha mão, é perigoso demais. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Eu acho que eu vou comentar um pouco sobre as investidas do Gilberto no Guarujá, lá na Praia do Perequê. É um projeto recente que ele tem feito. A Praia do Perequê, ela é uma praia tradicionalmente de pescadores. Não é uma praia muito conhecida por sua balneabilidade. E isso se deve muito pelo despejo, né, de efluentes domésticos lá no Rio do Peixe, que é o rio que deságua ali na praia. As investidas lá têm sido com mais alguns professores daqui do Departamento do Mar. E a ideia é tentar mapear pontos de aporte desses efluentes, né? Entender quais são os contaminantes que estão presentes lá, fazer esse mapeamento todo da região, onde que está despejando, quais tipos, né? Algumas metodologias de ecotoxicologia, microbiologia, entender os parâmetros de qualidade física e química da água, para então fazer, né, propor projetos junto com a Prefeitura do Guarujá. A Prefeitura também tá acompanhando esse projeto. Então, acho que são os primeiros passos, assim, para
algo maior ali na Praia do Perequê. A gente provavelmente vai gerar conteúdos também para produção midiáticas desse projeto, dos Sentinelas das Praias também. É legal também falar, né, do que a gente está fazendo ali. Amanda, a gente queria muito te agradecer, tá? A sua disponibilidade, a sua presença aqui com a gente para conversar. Se você quiser dar umas palavras finais. Eu que agradeço a oportunidade. Tô me sentindo super importante. E né? Com certeza. Desenvolvendo um projeto super importante. Ai, gente, muito feliz. Fico muito feliz de compartilhar um pouco, né, desse projeto, do que a gente já fez aqui, das perspectivas, né? Foi muito legal. Eu tava super nervosa. Tô tranquilinha agora já. Tem um chocolatinho na mão. Adorei, muito obrigada. Saber. Pra gente é ótimo também ter você aqui e poder falar um pouco sobre as questões que afetam o nosso litoral, que às vezes a gente só vê quando acontecem, né, tragédias, mas entender também como que funciona a dinâmica do oceano e como ele afeta, né, as pessoas é bem interessante. Bom, então hoje o nosso bate-papo foi sobre o projeto Sentinelas das Praias, mas não só, porque, né, tá vinculado a outros projetos também, que são ações coordenadas pelo docente Gilberto Peçanha, do Departamento de Ciências do Mar, do campus da Baixada Santista. E em breve a gente volta com mais um episódio do Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Até mais! Até mais! Divertidíssimo. O Pode Ser Ciência é uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp, da equipe DCI. Eu sou a Loiane. E eu sou a Gabi. Opa, eu sou o Jean. Oi, turma. Eu sou o Alexandre. Eu sou o Reinaldo. E quem dirige o DCI é o Walter Lima. Que conversa rica, né? Esse foi o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Quem faz e vive ciência está aqui.